E no nosso quadro de moda de hoje, nós vamos conversar com a nossa querida Juliana Romanato. Ela é consultora de imagem e médica, uma consultora que vai explicar pra gente o como é importante essa imagem pessoal, de uma certa forma, se posicionar com a profissional, né? E é muito legal. Eu acho ela uma das mulheres mais elegantes, o jeito de falar, a elegância ao sentar, né? Como se posiciona, como realmente se dirige até as pessoas. Ela é uma elegância em forma de pessoa. E hoje ela foi a nossa convidada da nossa manhã para estar aqui batendo um papo, especialmente para nós mulheres, para as pessoas que estão assistindo o nosso Bom Dia. E a gente já vai chamando a atenção para colocar a nossa vinheta do quadro de moda. Hoje nós convidamos ela para a gente bater um papo e entender um pouco mais sobre posicionamento pessoal e profissional, como a gente pode ligar as duas situações e você se sentir super bem dentro dos locais que você está, mas também entender um pouco mais como você pode impactar de uma forma profissional. Às vezes você quer tanto algo e muitas vezes você não percebe que a sua imagem não está impactando de forma positiva, mas às vezes negativa. E foi justamente por isso que a gente trouxe essa mulher maravilhosa. Obrigada, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer ter você aqui no Bom Dia. Muito obrigada. Sempre um prazer. E aí a gente já começa logo explicando para quem está em casa que às vezes o seu posicionamento, né, como pessoa, como você está vestida, mas também como você se comporta, pode atrapalhar, às vezes, algo profissional que você quer tanto, né? A gente não consegue mais dissociar a figura, você como pessoa, você como profissional. Principalmente nessa época de rede social. Porque nosso posicionamento, tanto de imagem, tanto de comportamento, a gente reflete tanto na área profissional quanto pessoal. E as coisas precisam estar coerentes. Que bom. E aí, de uma certa forma, como é que a gente pode construir uma imagem que vai impactar, mas não de forma exagerada, mas sim de forma positiva, dentro desse campo profissional? Porque eu acho que até hoje, por mais que a gente fale sobre o assunto, sobre as vestimentas, mas eu acho que falta alguma coisa para casar, como você mesmo falou, para ser coerente. E sabe o que é interessante, Vanusa? Nesses tempos de rede social, a gente olha a imagem e fala assim, eu achei bonito, eu vou colocar em mim, não é? Quem nunca fez isso? Olhou uma blogueira, achou bonito e decidiu colocar a mesma roupa. E quando você olha e fala, mas parece que ficou diferente. Porque a estratégia de imagem tem que ser de dentro para fora. Como assim, Juliana? Peguem o papel, vou ensinar um exercício para quem está em casa, tá bom? Então você vai pegar um papel e vai escrever o que eu quero comunicar. Como assim, Juliana? Quando alguém lhe vir, o que você quer que essa pessoa sinta? Ah, Juliana, eu quero que ela sinta que eu sou poderosa. Então anota, poderosa. Ah, eu quero que sinta que eu sou acolhedora. Anote, acolhedora. Então, esse exercício vai fazer com que você entenda o que você quer. Entendendo o que você quer, a gente faz a estratégia direcionada para aquilo que você quer comunicar. Então, não é só uma questão da roupa por si só, é a questão do que você quer que as pessoas sintam quando te olharem. Entende que é diferente? É diferente, porque às vezes você tem um olhar, aquela história de quando a pessoa olha pra você, sente vontade de dizer, vamos, essa roupa não caiu tão bem. Para algumas situações é o seu gosto, mas quando a gente fala pro campo profissional, a gente tem que ter muito cuidado, porque ali já não é mais só a Vanusa. Não, e tem uma diferença entre uma estratégia de você como profissional e você dentro de uma empresa. Dentro de uma empresa, você comunica o CNPJ da empresa. Então, quando você faz uma estratégia visual para utilizar dentro de um cenário mais privativo, quando você é CLT, você tem que seguir o código do CNPJ. Agora não, Juliana, eu sou autônoma, então você vai decidir o que você quer comunicar de acordo com aquilo que você quer vender. Então, isso é muito estratégico.
eu pergunto pra minha produção, a gente vai pro telão ou a gente fica aqui mesmo? Pode ficar? A gente pode ir? Pode? Então eu quero que você vá pro telão. Vamos explicar um pouco, porque eu acho que as imagens Pronto. vão fazer a gente entender. Vamos lá. Então, essa primeira imagem que a gente vê uma médica super sorridente, abrindo a porta, feliz. E a gente vê uma segunda um pouco de mal com a vida, digamos assim. Quando você é recebido no consultório por essas diferentes profissionais, qual que você vai ter uma percepção de valor maior? Ai, gente. Bom, a segunda, além de tudo, tá zangada. Não, gente, a segunda, lógico que a foto tá um pouco exagerada, mas tem muito médico, muito profissional da área da saúde que atende de cara feia. E aí as pessoas pensam, não, é só a vestimenta, não é só isso. Não é só a vestimenta. É uma união da vestimenta com o comportamento. Então, nesse momento, a gente vai poder apontar alguns erros. Sim. Misturados, os erros comuns que provocam, de uma certa forma, algo negativo para esse profissional. Sim, o que provoca algo negativo, o comportamento. Você recebe alguém. Sorrir, eu falo que sorrir é gratuito. Verdade. E o sorrir, você quebra qualquer barreira. Sorrir, você convida o outro a prestar atenção em você. Então, muitas vezes a gente está na vida automática, você está Lembre, sorria. Começa pelo sorriso. Sempre que você for atender alguém, sempre que você for atrás de algum cliente, ou mesmo na sua vida pessoal, sorrir facilita demais. Então você alinha a roupa, você vê que a primeira médica nem tá de jaleco, mas ela tá bem posta. E você vê que a segunda, se a gente colocasse a roupa da primeira, não é uma questão de roupa, o comportamento dela já... Não, teria até medo de ser atendida por ela. Repele! Você tem um repelente de pessoas na segunda profissional. Então, é importante alinhar a imagem com o comportamento. Acho que tem uma outra imagem... Vamos mostrar a próxima. Aí, no caso, a gente percebe que a imagem é a identidade casado com o profissional. Casado. E quando você vê esses dois profissionais, o que a gente vai discutir aqui? Percepção de valor. Juliana, o que é isso? Qual tem cara, entre aspas, de mais caro? Qual tem cara de mais barato? Nós estamos supondo que são dois médicos cirurgiões plásticos. Os dois tiveram as mesmas formações, os dois, eles têm as mesmas qualificações técnicas. Se a cirurgia fosse o mesmo preço no primeiro e no segundo, ok? Qual que você automaticamente escolheria? Nossa, eu acho que as pessoas vão achar que é o primeiro. Com certeza. Por quê? Porque ele tem cara de mais caro. O alinhamento dele comunica mais sucesso do que o segundo. E nosso cérebro, a gente não controla isso, tá, gente? O nosso subconsciente acaba escolhendo o primeiro em detrimento do segundo. E às vezes nem é, né? Às vezes não. A gente está num cenário supondo que tecnicamente são iguais. Mas às vezes o segundo é mais capacitado que o primeiro. Sim. Mas o nosso subconsciente tende a valorizar mais o primeiro. Agora, esse profissional, por mais que ele seja capacitado, é o momento dele também analisar essa imagem dele, como ela está sendo vista pelo seu paciente, pelo seu cliente final, né? Tem uma frase que a gente fala que um profissional que é muito bom e que não está comunicando que é muito bom, ele está deixando dinheiro na mesa. Porque ele está perdendo cliente, às vezes, para profissionais que não são tão bons quanto ele, mas que aprenderam a jogar o jogo do subconsciente, de você comunicar esse sucesso. Muito interessante. Aí, nesse momento, a gente já vai poder casar aquela história de você analisar que momento que você vai estar com essa imagem, com tudo conectado da forma correta, quando o assunto é para as reuniões, quando o assunto é para o consultório e para as redes sociais. Exato, tem que estar coerente. E tem muito médico aqui que a gente mostra, médico, são imagens fictícias que eu coloco como médico, porque eu sou médica. Então a gente percebe o quanto que os médicos, não atualmente, mas no passado, eles deixaram esse alinhamento para trás.
achavam que tecnicamente era suficiente para chegar no sucesso. E até ser médico era andar com cara amarrada. Não é? Agora... Nossa, isso era muito... Era certo. Quando você via um médico, a primeira coisa que você dizia, aquele médico ele é muito bom, mas ele é zangado. E aí muda o jeito de tratar. Antes o tratamento era o médico mandando, o paciente obedecendo. Sim. Agora não, é uma relação muito mais horizontal. O médico, ele escuta o paciente escuta o médico e juntos eles chegam a uma decisão. Então a gente tem que comunicar sim mais acolhimento, a gente tem que comunicar mais leveza e mais liberdade para o paciente poder discutir os pontos de dúvida. Quando você fala de deixar tudo muito coerente, a gente imagina que tem pessoas que têm até a intenção, Sim. mas elas não conseguem chegar lá. Exato, porque o olhar de um profissional, quando nós analisamos, porque temos estudo na área não só de moda, mas na área da comunicação, o que tudo comunica. Então, quando a gente olha com aquele olhar, a gente consegue identificar os pontos. Não tem coisa que a gente não enxerga em nós mesmos? Com certeza, ó, só para você ter uma ideia, enquanto você está falando, eu estou aqui raciocinando. Chega um momento na sua vida que já não dá mais. Não é questão de, como as pessoas costumam dizer, isso aí não tem nada a ver. Isso aí é frescura. Não é frescura. Não é. Chega um momento na sua vida que você tem que realmente analisar alguns pontos, necessariamente para você ganhar até mais dinheiro. Sim, porque sim. isso também deposita confiança em quem vai lhe contratar. Com certeza. É o deixar dinheiro na mesa, né, Vanusa, por uma bobagem. Essa imagem eu gosto muito de mostrar que sobre o certo e errado. Tem certo e errado? Vamos ver, será? Faz de conta que você vai contratar um advogado. Você contrataria a primeira dupla ou o segundo? A primeira. A primeira. Ok? Ótimo. Agora vamos mudar a pergunta. Você vai contratar um engenheiro civil para controlar a obra da sua casa. Você contrataria o primeiro ou o segundo? O segundo. Tem certo ou errado? Pois é. Tem o que quer comunicar. Por quê? Como advogado, você imagina que a primeira dupla... Porque o direito é muito formal. Então a gente imagina que a primeira dupla vai comunicar melhor, vai se comunicar melhor com o juiz. Eu achei muito interessante quando você falou a questão do médico de esporte. A gente realmente vê que ali ele pode dar uma mudada. Pode. Assim como a gente percebe que as profissões, até mesmo dentro da área de medicina, essa questão da imagem mudou muito. Tanto é que hoje a gente vê várias empresas, lojas, até os jalecos, né? Sim, a diferença, com certeza. Principalmente para as mulheres, muita coisa mudou. Inclusive a cor. Sim, a As cor, cores nós temos... também. Antes o jaleco comunicava o quê? Comunicava, eu estou limpo, um jaleco branco, que comunicava um asseio, higiene. Hoje em dia o jaleco virou também uma parte do vestuário. Então, há jalecos coloridos, há jalecos com adornos, mas não é todo profissional que pode utilizar o adorno. Então a gente tem que casar para cada estratégia individualmente. Por exemplo, você é um profissional que mexe com estética. Você é um profissional que mexe com cirurgia. Concorda que as abordagens são diferentes? O que um quer comunicar é um pouco diferente do que o outro quer comunicar. Então, por isso que a gente fala sempre de coerência. Você tem que deixar a sua imagem coerente com aquilo que você é e com aquilo que você faz. A gente até acredita também que essas pessoas, quando elas buscam uma consultoria de imagem para cuidar delas, vai estar cuidando também até da autoestima, da própria saúde dessa pessoa. Eu acredito que um profissional, por melhor que ele seja, ele não tem que andar marrudo, ele não tem que andar mal vestido ou super bem vestido, mas se ele não está coerente. A gente percebe que existem pessoas que a sensação que elas passam pra gente que nem gostam da profissão que tem. Sim, e é tão interessante porque essa percepção de se arrumar... Faz de conta, vamos fazer um teste? Amanhã você acorda e coloca uma roupa mais bonita do que a de hoje. Se arruma, passa uma maquiagem. Eu não gosto de maquiagem. Passa um blush, passa um batom. E eu queria que você me contasse como você sentiu durante o dia. É impressionante quando a gente se arruma. O nosso humor melhora. As nossas relações intersociais melhoram.
Me conta quando você se arruma para um casamento, vem me dizer que você não tira um monte de foto, manda no grupo da família, manda para fulano, manda para ciclano, porque a percepção de amor próprio aumenta. Inclusive as cores, elas também influenciam na vida destes profissionais. Com certeza. A gente tem o quê? Cores escuras afastam. Cores claras acolhem, mas a gente também precisa fazer um jogo. Há profissionais que são muito acolhedores a tal ponto que ninguém quer pagar. Por quê? Ele é tão bonzinho que ele faz de graça. Então, é isso que o subconsciente do cliente entende. Ele é tão bonzinho, ele é tão gente boa, faz um desconto. Aí a gente tem que alinhar também isso. Por isso que eu falo. Casar o todo, né? Casar o comportamento com a imagem, com o objetivo. A gente precisa andar nesses pilares para conseguir você sabe uma que boa isso estratégia. que você fala é tão interessante. Existem situações que elas são perdidas da noite para o dia. E por causa de determinadas formas de olhar, você perde tanto o bom profissional, como você também perde como profissional, ou você contrata um péssimo profissional e depois você vai perceber, não era bem assim, e fica tudo muito confuso. Agora, quando você contrata um profissional completo, aí há uma história bem diferente. Você trouxe essa imagem também. Olha, essa daí eu acho que todo mundo conhece, a Deolane, que é advogada. Sim. E a outra imagem é uma imagem de uma advogada fictícia. Não sei se ela é advogada na vida real. Qual advogada que você contrataria? Obviamente que é a segunda. Gente, daí você fala, não, mas essa imagem... Gente, ela defendeu um cliente nesses fóruns online. Ela defendeu um cliente com essa vestimenta. Por conta dela, hoje em dia, no fórum tem uma observação, porque o direito é o que tem o dress code, que é a vestimenta mais rígida. Você não pode entrar num júri de chinelo, você tem todo um código. Mas não estava escrito que não podia cropped, que são essas blusas mais curtinhas. Agora, eles tiveram que escrever que é proibido entrar no tribunal ou no online de cropped. Nem precisava, né? Às vezes o óbvio precisa ser dito. Questão de bom senso. Porque falta o bom senso, às vezes é porque você quer tanto chamar a atenção que até nesses detalhes a pessoa talvez tenha observado. Não vão poder me cobrar isso. A gente agora sim. Pois é, e a gente tem a sensação, sim, nós somos livres. Sim, nós podemos tudo. Só que você tem que pensar o que isso vai causar de consequência. Podemos dizer que por mais simples e por mais que você queira ser uma pessoa simples, tem como você ser um simples sofisticado, um simples interessante de chegar nos locais. Ninguém está dizendo que você tem que estar totalmente alienada ao que o outro quer. Mas você coloca a sua identidade, só que de uma forma bem apresentável, né? Eu acho que o arroz com feijão bem feito, Vanusa, é o segredo. Uma roupa bem passada, uma calça bem posta, o sorriso. Isso daí não faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Agora sim, vamos chamar a atenção. Qual profissional que deve buscar um consultor, uma consultora de imagem? Eu acredito que todos, mas... Eu acho que todos se beneficiariam, mas vamos chamar a atenção. Se você sente que você é um profissional que tem muito mais valor do que atualmente é reconhecido, pode ter certeza que uma consultoria de imagem faria diferença para você. Tem muitas pessoas assistindo a gente agora. Eu queria que você deixasse algumas dicas para quem quer dar os primeiros passos. Vou deixar umas dicas, mas antes a gente pode só ver aqui rapidinho para falar que não tem certo ou errado? Olha só, se você fosse contratar uma editora de moda, você contrataria a primeira ou a segunda? A segunda. Se você fosse organizar um baile funk, você contrataria a primeira ou a segunda? A primeira. Não existe certo ou errado. A dica que eu dou é o que você quer comunicar. Hoje, com as redes sociais, eu acho que a gente vai dar um fechamento antes das suas dicas. Mas assim, eu acho que com essa história das redes sociais, as pessoas estão se perdendo um pouco. Sim.
E tá na hora das pessoas se acharem. Sim. Hoje a gente percebe que as redes sociais já há um bom tempo é um currículo. Sim, muito é a nova lista telefônica, É um gente. currículo. A lista telefônica é a rede social, com certeza. Então, muitas pessoas, eu não entendo porque que eu vou em tantos lugares conseguir um trabalho, um emprego, uma oportunidade e eu não consigo. E eu vejo que tem gente que não tem nada a ver. Eu é que gosto, porque às vezes você gosta da profissão, Sim. você é até profissional para Sim. ela, mas é a questão da tua imagem, o olhar do outro para com você, é que tá fazendo você perder aquela chance de você conseguir um emprego que você sabe que você é capaz. Sim. E eu percebi que de tantas pessoas querem chamar atenção nas redes sociais, elas não estão percebendo que lá não é a sua casa. A gente não consegue controlar para onde vão essas informações. Sim. Então, às vezes, a gente acaba compartilhando algo que nem tem a ver muito com a gente, mas que a gente, naquele momento, deu vontade de compartilhar. E a gente tem que tomar muito cuidado. Igual eu falei, atualmente, a nossa imagem pessoal e a nossa imagem profissional, elas andam juntas. A gente não consegue mais se esconder. Todo momento nós somos vistos. Então, a gente precisa entender que a comunicação é sim importante. Não é frescura, não precisa de coisa cara, não é isso que eu tô falando. O que precisamos entender é quem sou eu, o que quero comunicar e aonde quero chegar. E a partir daí a gente consegue montar uma estratégia. Para quem está assistindo hoje o nosso programa, e uma dica até para os profissionais, você já mostrou aqui, mas assim, o primeiro passo, se você está com dificuldade, buscar um profissional. Busque um profissional. Porque hoje também até os consultores, eu acredito que tem consultor para atender todo tipo de cliente também. Alguns consultores, eles talvez não sejam adequados para você. Eu acho que você tem que olhar, você olha os consultores e tem um pouco de gosto pessoal. Você tem que ver se aquela pessoa, o que ela comunica, tem a ver com o que você quer comunicar, com o seu estilo de vida. A gente fala que, obviamente, nós somos muito reflexo do que somos. Quando eu faço uma estratégia de imagem, tem um pouco de mim dentro do que a pessoa quer. Você não vai querer comunicar. tirar a essência da pessoa, você só vai melhorar o que ela já tem. Exato. Né? Então a gente tem que perceber, será que eu quero ficar igual a todo mundo ou será que eu quero ficar bem, porém mostrando muito de mim? E aí você tem as redes sociais para você ter como referência para escolher um profissional que seja adequado ao seu estilo, aos seus objetivos e até ao seu bolso, porque, gente, a gente tem opções para todo mundo. Muito bom, gostei muito de falar com você. Se também. faltou alguma informação, fique à vontade para deixar para quem está assistindo o nosso programa. Eu acho que essa dica de que tem muita gente realmente deixando de se apresentar bem e perdendo as oportunidades. E eu quero lançar um desafio. Opa, olha, eu tenho lá. um bordão na minha rede social que eu falo as magnéticas. Pra gente o quê? Pra gente atrair tudo de bom, seja nos nossos relacionamentos, seja na nossa vida profissional, seja nas nossas relações familiares. Então eu quero te ver magnética amanhã. Então hoje de noite você vai escolher a sua roupa que você vai vestir amanhã. Sim, você vai escolher até a calcinha, a meia, deixar o batom separado. Eu quero que você deixe tudo programado. Amanhã de manhã, quando você se vestir, tira uma foto e marque o meu Instagram, que eu quero te ver magnética. E com esse desafio, a gente se obriga a se cuidar, com certeza. E aí vira hábito. Gente, agora, Ed, por gentileza, nós vamos nos levantar, que eu quero apresentar, eu quero que o Ed mostre essa mulher maravilhosa. Por gentileza, fique aqui, nossa médica, nossa consultora de imagem, foque ela dos pés à cabeça para vocês verem como essa mulher é poderosíssima. E assim, muito legal. Dica, e é muito dica? Deve, eu posso dar dica? Olha só, olha deve. as estratégias do meu look. A Olha que ponta da minha sandália é pontuda, vocês estão vendo? Esse pontuda já alonga, não tem nenhuma faixa no meu tornozelo. Sim. Então se eu tivesse com saia, não ia cortar, ia ficar alongado. A calça, ela cobre um pouco a sandália. Então se eu fosse mais baixinha, eu ia aumentar minha altura de perna. Aqui, os ombros aparentes, se eu tivesse um quadril maior, eu ia equilibrar os ombros aparentes com o meu quadril. Ia ficar uma imagem mais gostosa de se olhar.
O meu rosto é super assimétrico. O que eu faço? Eu engano quem tá me olhando. Eu deixo o cabelo super assimétrico. Então ninguém enxerga essas assimetrias, porque o cabelo tá assimétrico, o rosto tá assimétrico e faz de conta que eu tivesse uma pele cheia de espinhas. Eu não iria colocar nenhum tecido brilhante. Por quê? Porque do lado do tecido brilhante ia ressaltar a minha espinha. Então o que ia colocar? A textura. Um tricôzinho, uma estampa para que meu rosto não brigasse e o cérebro da outra pessoa não fizesse essa comparação. Então a gente precisa usar essas estratégias e são super fáceis de fazer. Ah, e aqui também tem um efeito, ó, gente. Tem um efeito de cinto que faz a gente... Não é cinto, mas tem umas linhas que fazem a gente ter mais cintura. Então, só no truque. Linda, Obrigada, linda, que Vanusa, Deus te abençoe. grandemente. As pessoas que quiserem entrar em contato, gente, olha, uma consultora como essa você tem que ter na sua empresa, tem que ter na sua vida. Olha, olhando pra ela, a gente já fica inspiradíssima. Que Deus te abençoe grandemente. Amém, amém. E fiquem com Deus. Magnéticas, obrigada. Muito bom. Nosso quadro de moda volta na próxima semana. Linda.